Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje trazendo aqui pra vocês, tá, mais um vídeo aqui pra falar um pouquinho sobre empresas previdenciárias e hoje pra fazer um vídeo bastante interessante que eu quero falar aqui com vocês sobre Banco do Brasil. Por que que eu tô fazendo um vídeo de Banco do Brasil agora? Pelo seguinte motivo, tá? Tava lendo aqui alguns relatórios de alguns analistas e detalhe, esses analistas que eu vou mostrar pra vocês estão estimando que Banco do Brasil ao longo dos próximos anos pode aumentar o payout e, portanto, pode melhorar muito os dividendos. Tanto que eu até coloquei isso aí no título, tá? Então a projeção aqui é de um dividendo no futuro aí de quase 20% com payout aumentando. O que, sinceramente, talvez não esteja no radar de muita gente. Tá? Tem gente aí que acha, até pelas recentes falas do CFO do Banco do Brasil, de que o payout não iria aumentar, mas ele falou para 2025. Não deixou nada dito, né, para os anos subsequentes. E é aquilo que a gente sempre fala. Se o resultado fica muito bom e a gente tem um capital excessivo para o banco, acaba não fazendo muito sentido ele ficar retendo aquele capital. Então, invariavelmente, se o resultado continua muito bom, o capital vai ficando muito excessivo, e aí eles acabam por aumentar o payout para pagar e remunerar os acionistas, tá? Então, faz o seguinte, deixa seu like aqui, se inscreva no canal, tá? Deixa sua sugestão também aqui nos comentários sobre algum vídeo que você queira ver, tá? Alguma empresa que você queira que eu faça vídeo, ou algum tema em geral. E mais que isso, vire membro do canal. Hoje, eu tô gravando esse vídeo na segunda-feira, né? No dia 2/12. Tá? Pô, a nossa live foi muito foda, a nossa live de membros, tá? E é um dos benefícios que você tem. Você tem vários outros. Planilha de preço teto, enfim, grupo no Telegram, vídeo exclusivo. Dá uma testada aí pelo menos por um mês, beleza? Clica aqui no botão Seja Membro e vem com a gente. O negócio é o seguinte, tá? Eu vou trazer esse relatório aqui da XP, dos analistas ali da XP, que falaram o seguinte, ele me chamou a atenção pelo título, mas depois lendo aqui, quero trazer alguns principais destaques para vocês, me chamou a atenção dessa questão do payout, tá? Dessas projeções. Ó, a colheita de dividendos compensa um declínio cíclico no agronegócio. A atualização das estimativas, recomendação de compra mantida. Então olha só primeiro o que eles falam aqui, tá? O Banco do Brasil divulgou os resultados do terceiro TRI, aproveitamos para atualizar os nossos modelos, tá? E rolar o nosso pré-sal para 2025, considerando. Aqui tem algumas questões, tá? Vamos pular. Ó, uma carteira de crédito defensiva serve como uma camada adicional de proteção em ambiente macro desafiador, isso é um fato. Não é de hoje, na verdade, essa carteira de crédito defensiva aqui do Banco do Brasil, que a gente fala bastante disso, inclusive até como um ponto de vantagem do banco frente aos outros. E aqui eles colocam, né, 1/3 da carteira em empréstimos consignados, o que também traz um pouco mais desse menor nível de risco para funcionários públicos e um outro terço em agronegócio. Tá? Esses segmentos tendem a se manter resilientes mesmo em cenários mais conturbados. Portanto, em um momento que observamos preocupações crescentes sobre potencial expansão do crédito em 2025, esses fatores permitem que o banco continue a oferecer o quê? Retorno saudável. É resultado bom. É daqui que sai o dividendo. Lembra sempre disso. A gente tem algumas questões no agro, tá? O banco acabou revisando o guidance para cima em questão de inadimplência. Eu, inclusive, mostrei isso num dos vídeos passados aqui. Tá? O CEO do banco, a CEO, na verdade, que é a Tarciana, tá? Que está, inclusive, desde o começo do governo, né? Não tivemos mudança de CEO, ainda bem, isso aí, menos ruído para o banco. Falou duramente sobre os produtores rurais que foram aconselhados a entrar com pedido de recuperação judicial ao menor sinal de aperto financeiro. E lembrando, tá? Se começa a escalonar esse pedido de recuperação judicial só porque os caras estão vendo que não vão conseguir honrar com dívidas, isso acaba mexendo muito com o Banco do Brasil. Tá? Então é um risco, de fato, não dá para negar que existe esse risco. Tá? Olha o que dizem os analistas. O discurso executivo demonstra que o banco será mais rígido nas negociações, inclusive restringindo o potencial em empréstimos futuros. Haverá, claro, um aumento nos spreads por conta desse maior nível de risco, normal, coisa de mercado. Tá? As fontes de financiamento, funding, como um diferencial competitivo, tá? E aí eu só falei isso aqui em vários outros vídeos também, isso aqui, ó. Quando a gente tem um aumento da taxa de juros, se aumenta o custo de funding dos bancos, tá? Ou seja, não necessariamente um aumento de juros é bom para bancos, tá? Os bancos também sofrem com aumento de juros. Agora, como grande parte dos seus recursos, tá, provém da poupança e de depósito judicial, que tem uma remuneração muito mais atrativa para o banco, tá? Mas não necessariamente para o cliente, o banco se beneficia financeiramente com esse aumento da Selic. Por quê? Você remunera a 6%. A Selic mais alta, o banco investe. Ou seja, nesse sentido aqui, de novo, na minha opinião, talvez até uma vantagem competitiva do Banco do Brasil frente aos outros. Aí o que os analistas falam, né? Que o valuation sustenta a recomendação de compra, aquilo que a gente sempre está falando aqui. Né? A gente tem um banco barato, múltiplos baratos, a gente vê as projeções dos múltiplos caindo, assim por diante. Mas olha só que interessante, tá? Embora consideramos desafiador identificar os gatilhos que fariam com que o banco reprecificasse seus múltiplos no cenário atual, o que isso significa?
as ações subirem. Beleza? A gente vê um grande ganho de capital aqui, em termos de aumento de cotação. Talvez isso não aconteça pela dificuldade. Só que como que está sendo remunerado hoje? Um dividendo forte. Dividend yield de 2 dígitos. Tá? Então isso justifica, na opinião dos analistas, comprar Banco do Brasil. Pela primeira vez, deixa eu até fechar a câmera, eu tô vendo aqui alguns analistas olhando do ponto de vista da estratégia previdenciária, gente. Os caras entendem que não tem, talvez, gatilhos para valorizar, mas olham para o dividendo e falam, relaxa, você vai ser remunerado pelo dividendo. Não conheço esses analistas aqui, tá? Mas parabéns para eles por pensarem dessa forma. Acho que isso aqui é um serviço bom para a estratégia previdenciária. Eles estão falando aqui de riscos, de fundamentos, de oportunidades, mas estão olhando para o ponto de vista interessante, que é dividendo no nosso bolso. Olha só que interessante, tá? O que eu quero mostrar para vocês que eu achei interessante, que eu achei legal. Olha isso daqui, ó. Aqui são as estimativas desses analistas, tá? Primeiro, você olha para o índice PL, o indicador, né? Você perceba que ele está caindo. O que isso significa? Que o earnings, ou seja, o lucro, está crescendo. Então, de duas uma, né? Você tá hoje comprando uma empresa que está ficando cada vez mais atrativa, porque o lucro dela está aumentando. Então, quando você olha esse PL caindo aqui, isso daqui mostra pra gente que está barato. Preço-valor patrimonial, idem. Você tem Banco do Brasil ficando com mais desconto ainda frente ao valor do seu patrimônio, tá? Mas com detalhe. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Com dividendo melhorando. É o que importa pra gente, certo? Muito se falava, e talvez aqui algumas pessoas já comecem a se perguntar, sobre o ROI no patamar dos 20%. Já era sabido, pelo menos de alguns analistas, que esse ROI poderia descer um pouco, né? Poderia voltar ali, por causa de 18, 19. Aqui eles falam de voltar para 18 lá em 2027. Tá? E lembrando, isso aqui é muito tempo, então pode ser que, muito provavelmente, esses números aqui vão mudar. Mas olha isso que interessante. Para o ano que vem, para o ano de 2024, fechado, eles estão estimando 14% de yield. Para o ano seguinte, né, 2025, 13% de yield. 2026, 14% de novo. E depois 16%. O que acompanha isso daqui? Um aumento forte de payout. Então você perceba que é mais ou menos 10 pontos percentuais de aumento de payout do ano que nós estamos, que é 45, já foi feito via fato relevante, para o ano que vem, pro 2027. Eles até dizem aqui nas projeções deles que no ano que vem nós teremos 48% de payout. Eu acho que, na verdade, vai manter os 45% porque o CEO foi muito... O CFO, desculpa, foi muito vocal, né, em falar sobre manter o payout de 45%. Só que, de novo, se vier alguma coisa a mais, gente, é positivo. E as minhas projeções que eu falo aqui, que eu trago no canal, é considerando o payout, tá? Não é aumentando. E mesmo assim a gente vê um dividendo interessante, tá? Aqui você vê um pouco dessa projeção deles para o ROI, tá? Que é o que eu mostrei para vocês ali. E é aquilo. E, ok. Pode cair, pode não se permanecer na casa dos 20, mas é 18 em 2027. Não tem que se preocupar tanto assim, não é? Tem gente que faz tempestade em copo d'água. Eu vi isso daqui como positivo, do ponto de vista dos dividendos melhorando, dos analistas entendendo os riscos e as oportunidades, mas dizendo pra gente que o dividendo que no final do dia importa, que é como você vai ser remunerado. Tá bom? Então, enfim, quis trazer esse vídeo aqui como mais também curiosidade para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tá? É um vídeo mais para trazer a opinião dos analistas mesmo. A minha opinião, acho que vocês já estão cansados de ouvir aí nos últimos vídeos. Mas achei legal, acho que é uma projeção nova aqui, são alguns dados novos. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, falou.